Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: Eu via Satanás como um raio que caía do céu. O significado da frase. Hoje vamos entender o que Cristo quis dizer quando ele enviou os seus discípulos para evangelizar. E eles voltaram e relataram a Jesus o que tivera acontecido com eles. Confira o que diz os discípulos em Lucas 10, versículo 17, que diz o seguinte: Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submeteram. Versículo 18. Respondeu-lhes ele: Eu via Satanás como um raio que caía do céu. Veja bem, meu amigo, o sistema religioso faz uma tremenda confusão ao interpretar este versículo. Eles dizem que houve um Satanás vermelho e de chifre e de cauda pontuda que solta fogo pela boca, que antes era o anjo de Deus, músico no céu e querubim da guarda de Deus, líder dos anjos que foi expulso do céu pelo Criador. O sistema religioso faz uma alegoria, criando uma fantasia desse e de outros versículos da Bíblia. Eles confundem a cabeça dos leitores, justamente quando lê os versículos da Bíblia, como por exemplo, Apocalipse 12, 7, que diz: Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Saiba que estes personagens, que é apresentado em Lucas e em Apocalipse, e que fala também em Ezequiel, não é o Satanás que o sistema religioso apresenta. É apenas uma força de expressão usada pelo povo judeu. O Satanás do sistema religioso não existe. Em Lucas 10, versículos 17 e 18, Cristo se referia à soberba, o orgulho, à sabedoria do homem, porque eles se achavam donos da verdade. Então eles estavam sendo envergonhados e desmascarados pelo Evangelho de Cristo. Assim a sua prepotência, o seu poder e a sua grandeza estava caindo por terra. E por ser envergonhado e não ter argumento para contradizer a verdade de Deus, muitos deles se convertiam, enquanto outros se afastavam. Em Apocalipse 12, versículo 7, João se refere à religião que era a lei de Moisés que condenava o povo judeu e que foi abolida por Cristo e que foi substituída pela graça de Deus. Veja o que diz em Ezequiel 28, versículo 13. Diz o seguinte: Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado. Versículo 14. Eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti achou iniquidade. Estes versículos de Ezequiel 13 ao 15 não tem nada a ver com Satanás, como diz o sistema religioso. Estes versículos se referem ao rei de Tiro. Confira o contexto em Ezequiel 28, versículo 12, que diz: Filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então perceba, meu amigo, que as palavras deste versículo
foram escritas para o rei de Tiro. Não foi a um Satanás de chifres e de cauda que solta fogo pela boca. O Satanás, na realidade, é a carne do homem que luta contra o espírito, para que não faça o que quer. Quanto a cair do céu, trata-se de uma força de expressão usada pelo povo judeu, que significa queda de poder. A palavra céu era usada para representar poder, grandeza, paraíso, riqueza e posição social. E para os judeus, cair do céu representava perder todas essas vantagens, perder o poder sobre tudo isso. Sendo assim, creio que você entendeu. Cair do céu não é um anjo caindo de cima e se arrebentando no chão, como diz o sistema religioso. Agora eu tenho certeza que você está com os olhos e a sua mente iluminada a respeito deste assunto. A palavra Satanás significa acusador. E quem é o acusador? Na verdade, é a carne do homem, a vontade da carne quando se manifesta em sua consciência e não deixa o espírito fazer o que ele quer de melhor para você. A sua carne é o seu maior inimigo. Veja o que diz Paulo em Gálatas 5, versículo 17. Ele diz o seguinte: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então perceba que o acusador é a sua própria carne, que cobra de você em sua consciência o tempo todo. Faça isso, faça aquilo. E a carne diz para você, é como eu quero. Então perceba que é a vontade da carne que prevalece. Então é pela carne que o seu ego fala mais forte. Ela predomina em sua vida o tempo todo. E o seu eu fala mais forte. Como? Eu sou, eu faço, eu mando, eu posso, eu quero. E mais, o seu eu é que manda em você. Sendo assim, a palavra nós não existe no seu vocabulário, porque é sua vontade, ou seja, a vontade da carne é que fala mais forte. Porque você é dominado pela sua própria carne e o seu espírito é ignorado. E o acusador é que manda em você, ou seja, o diabo, que é a carne, o mesmo Satanás. Ele é que manda na sua vontade. Portanto, meu amigo, saiba que um Satanás de chifre apresentado pela igreja evangélica, católica e muitas outras não existe, porque este Satanás é a sua própria carne. Agora veja o que significa a frase que Jesus falou em Lucas 10, 12, quando ele disse: eu via Satanás como um raio que caía do céu. Em primeiro lugar, você precisa entender que a palavra céu para os judeus era muito usada como uma força de expressão que representava posição social, paraíso, poder e grandeza. Cristo Jesus, quando falou esta frase, ele se referia à pessoa que se achava sábio aos seus próprios olhos, e muitos desses poderosos que tinham uma boa posição social. Esta pessoa estava sendo envergonhada pela pregação do Evangelho da Graça, que estava sendo levada até eles pelos 72 apóstolos, designados por Cristo. Então saiba que cair do céu era a queda da soberba, do poder, da grandeza e da posição social daquelas pessoas, daquele povo que estava sendo evangelizado. Não era uma queda física, como diz o sistema religioso. Creio que você entendeu. Agora cabe a você fazer o seu julgamento. Se é que você tem outro argumento para me convencer o contrário. Se você tiver, eu o ouvirei com muita atenção. Mas creio que você agora está com a sua mente e os seus olhos iluminados, pela graça de Deus. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.